corajosas? Vamos ao nosso momento de estudo, que é importante, não é? Eu quero aqui parabenizar você que está assistindo essa aula, que tem se dedicado em ajudar outras pessoas, outras mulheres, tem se dedicado em conhecer mais e aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre desenvolvimento humano e sobre as questões que englobam, não é, os nossos conflitos enquanto cristãos. Então, seja muito bem-vinda a essa aula. Esse é o módulo Conhecer a Si Mesma, porque a palavra do Senhor, ela parte do princípio de que nós somos transformadas, e a partir do momento que somos transformadas é que impactamos outras vidas. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, porque você é muito corajosa por estar aqui. E nessa aula a gente vai entender porque toda conselheira precisa passar por um processo antes de aconselhar. Então vamos lá? Nós duas juntas? Você, enquanto aconselhava, já sentiu que uma palavra, uma história, tocou exatamente naquele ponto que ainda sangra? E aí, naquele momento, você fica tentando dar respostas, tentando encontrar um caminho ali para traçar naquele aconselhamento, mas, sabe, parece que trava, parece que tem um nó na garganta e você não consegue fluir com aquilo que Deus tem para você. E isso tem um motivo, e hoje nós vamos entender esse motivo. Mas também vamos entender os 3 pilares essenciais para uma conselheira, para que ela entenda que ela precisa passar pelo próprio processo antes de ajudar alguém. Não existe, não existe essa questão de ajudar alguém, de facilitar alguém, mentorear alguém, sem que você não tenha passado pela experiência. É muito importante que você tenha repertório. Todas essas experiências, elas contribuem para esse repertório, não é? Por quê? Porque senão são meramente palavras e meramente conhecimento. E isso não traz um resultado significativo. Mas antes, se você ficar até o final, você vai descobrir também como proteger seu coração do esgotamento emocional e se tornar uma conselheira muito mais segura, assertiva e que lidera pelo exemplo, não pelo cansaço. Então vamos lá, para quem chegou aqui nessa aula agora e não me conhece, meu nome é Ellen Rosa, sou mentora de mulheres e eu tô aqui para te ajudar a ajudar outras mulheres, a pegar tudo isso que você tem, toda essa sua experiência com Deus, todo o seu repertório, seu conhecimento, sua experiência de vida e transbordar isso na vida de outras mulheres. Porém, de maneira leve, estruturada e com sabedoria, sem ferir e ser ferida. Você não pode dar o que você não tem. Por isso que é importante nós pensarmos nessa perspectiva de que você primeiro precisa se reestruturar, se curar, se conhecer, se descobrir. Porque, na verdade, o aconselhamento ele não tem uma técnica perfeita. É sobre você transbordar sobre o que você é. É transbordar sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você carrega, sobre aquilo que você acredita, sobre a sua experiência com Deus, sobre o discernimento, né, que nós falamos tanto lá no nosso grupo do WhatsApp. Em Lucas 6,39, Jesus traz isso com muita clareza, não é? Ele faz uma reflexão através de uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? E Jesus está dizendo exatamente isso. Se você for cega, você não vai conseguir ajudar a pessoa que você está ali ouvindo, a pessoa que você está aconselhando, a pessoa que você está ali conduzindo naquele momento. Você precisa entender que você precisa se autoanalisar primeiro. Por isso, esse módulo inicial de conheça a si mesmo. Tudo parte de você, da sua experiência com Deus. E, através disso, nós somos constituídos do todo. O que é o todo, Ellen? A igreja.
a igreja, somos parte de um corpo. E esse corpo, ele precisa estar muito bem estruturado e alicerçado na palavra. Se a sua vida emocional e espiritual está embasada pelas suas próprias feridas não tratadas, a tendência é que você empurre a outra pessoa para o mesmo ponto de estagnação onde você se encontra. O seu processo pessoal é o que legitima a sua voz. Mas o seu processo pessoal, ele precisa estar embasado na palavra. Então, acontece muitas vezes de nós termos mulheres que passaram por experiências profundas de rejeição e ela traz isso na sua fala, no seu repertório, naquilo que ela pensa, naquilo que ela acredita. Aquilo que nós vivemos não deve pautar o nosso aconselhamento. O que deve pautar o nosso aconselhamento é a palavra. É a palavra. Eu posso pensar de um jeito, mas na hora que eu for aconselhar, eu preciso trazer a palavra. Agora, essa a interpretação e aplicação da palavra é que faz toda a diferença. Por quê? Porque ela vai trazer o seu repertório. E aí, para a gente liderar e aconselhar com leveza, eu trouxe aqui para vocês 3 passos principais. O primeiro é o alinhamento da identidade. Se você não tem uma identidade estabelecida, você vai ter problemas para aconselhar. E isso só é possível quando você se posiciona nesse lugar de filha. Para você posicionar alguém, você precisa entender esse lugar antes. E para que eu exerça esse ministério de aconselhamento, eu preciso ter muita paciência, muito amor, ser uma ótima ouvinte e entender que nós estamos ali como um canal de Cristo para ajudar aquela pessoa. Então, o primeiro momento é olhar para o espelho e reconhecer: eu também preciso de cuidado, não é? Não é achar que a gente vai sentar e vai fazer, fazer, fazer. Um dos grandes desafios enquanto conselheira, principalmente para mim, é saber parar. Saber parar. Quando não ir adiante. Ou quando descansar. Quando descansar do meu trabalho. Estou falando meu trabalho obra, né? Quando parar, quando respirar, quando retroceder. São coisas muito importantes, porque são nesses momentos que você se autoanalisa. É no silêncio, é no quarto, é na intimidade com Deus. É naquilo que você tem com você mesma. E a partir desse momento de reorganização é que você vai voltar a caminhar. O segundo passo é. Ai, meu Deus. É o filtro da projeção emocional. O que você deve evitar a todo custo é a projeção. E como isso acontece? Eu já vi muito acontecer. Pessoas que aconselham pessoas projetando a sua própria história, a sua própria vida. Você não pode aconselhar alguém projetando a sua história. Por isso que você precisa estar bem resolvida com a sua história. E aí, quando a gente não passa pelo processo com Deus de cura, de restauração, a gente dá conselhos baseados nos nossos traumas, nos nossos medos, nas frustrações passadas e não na palavra pura e real. Se você tem uma ferida ativa, o seu conselho vai sempre tentar blindar o outro, seja da rejeição, seja daquilo que você passou, em vez de direcionar ele para a palavra. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é o Espírito Santo que confronta. Ali você é um instrumento para dizer a verdade. E quantas vezes nós nos omitimos da verdade, não é? Porque achamos que, isso é a verdade. A verdade é a verdade. A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos cada vez mais nos omitindo em relação à verdade, acreditando que dizer a verdade não é suficiente, que essa pessoa precisa de algo mais, que ela precisa, não precisa de nada, precisa da verdade.
e da palavra. Claro, a verdade que a palavra traz, não é? E o terceiro passo é a rota do transbordo. A sua ação prática de hoje é fazer um diagnóstico de bastidores. Você vai escolher um ponto da sua vida que você sabe que está desalinhado. De repente, uma questão aí que você precisa ajustar, uma mágoa, uma exaustão física, uma área que você está evitando, né, entrar em confronto. E você vai buscar o seu próprio espaço de escuta. Então, você vai tirar um momento intencional. Isso a gente vai ver lá no grupo, gente. A gente vai partilhar. Se você ainda não faz parte do grupo, clica no link aqui embaixo que você vai ser direcionado para ele. Então, eu te convido hoje a começar esse processo de transbordar a partir daquilo que você carrega, a partir daquilo que você é. Então, mais uma vez, se tudo que eu disse aqui tocou o seu coração e fez sentido para você, vem para a nossa comunidade, clica no link, você não vai se arrepender. Todos os dias nós temos tarefas e reflexões voltadas para mulheres que exercem o ministério, seja de liderança, como pastoreio, ou talvez você só quer ter repertório para aconselhar uma amiga quando precisa. E isso é muito importante. Mas também quero te pedir, não é? Deixa aqui o seu like, seu gostei, se inscreve no canal. E nós vamos, claro que tudo que a gente faz parte da experiência e do seu repertório. Então não dá para ficar só no campo das ideias, no campo teórico. A gente vai fazer uma tarefa prática. Só que essa tarefa, ela vai acontecer lá no grupo. Mas para você que está aqui no YouTube, eu quero deixar para você uma escrita terapêutica. O que é uma escrita terapêutica? É quando você escreve algo refletindo. Você vai refletir honestamente qual a ferida está ativa no seu coração. Sabe aquilo que incomoda? Aquilo que você colocou lá, eu costumo dizer, lá no quartinho escuro. Lá para ninguém tocar, ninguém falar, ninguém, sabe? Aquele assunto que está lá. Então você vai escrever, você vai fazer uma carta para Deus. E você vai colocar ali tudo que você sente lidar em relação a esse assunto. Eu tenho certeza que Deus quer te curar nessa área hoje. Olha, foi um prazer estar aqui com você. Não perca a próxima aula, vai ser assim impactante. E um grande beijo no seu coração.